Muito boa noite a todos. Muito bom estar aqui, o orgulho é meu, o prazer é meu. Esse exercício, acho que é de todos nós, né? A gente precisa buscar sempre esse ponto de vista da eternidade. A gente às vezes está vivendo muito de cabeça baixa. E viver de cabeça baixa é um risco para quem é equilibrista, né? Aquelas pessoas que andam na corda bamba assim, você já viu alguém andar na corda bamba olhando para o pé? O que acontece se ele tentar andar na corda bamba olhando para o pé? É preciso manter o olhar no infinito. Manter o olhar na linha do horizonte. É dali que ele recebe o seu equilíbrio. E a grande contribuição que o Espiritismo tem para a vida da gente é puxar, atrair o nosso olhar para o infinito, para a eternidade, para a vida eterna, não pensar só no imediato. É esse o nosso exercício de hoje. Vou fazer algumas perguntas que eu acho que ajudam a gente a pensar. Nesse momento, especialmente vocês que estão sentados, vocês estão em movimento ou estão parados? Em movimento ou parados? Parados ou em movimento? E se vocês estivessem sentados num ônibus e estivessem andando, vocês estariam parados ou em movimento? Em movimento. Se a gente voltar para as aulas de ciência, lá do ginásio, eu sou do tempo do ginásio ainda, a careca não engana, né? O que o professor falaria para a gente? Que depende da referência. Porque quem está dentro de um ônibus em movimento, ele está parado em relação ao seu colega do lado, em relação ao banco. Vocês que estão parados aqui, vocês estão em movimento em relação ao Sol, porque a Terra toda está se movimentando em torno do Sol. Então quem está parado aqui na Terra está em movimento em relação ao Sol. Depende sempre do ponto de referência. Estranho, né? Pensar isso. Por exemplo, em relação... Você entra numa mata. Lá você vai ter presas e predadores. As presas geralmente se reproduzem em maior número. Os predadores se reproduzem em pequeno número. Quem se reproduz em maior número está ganhando em relação a quem se reproduz em menor número. Não parece assim? Se você isola o sistema solar e vê a Terra girando em movimento ao Sol parado, a Terra está vencendo, está ganhando do Sol, porque ela está em movimento e o Sol está parado, não é assim? Mas pergunta meio estranha, né? Porque essas perguntas todas ajudam a gente a pensar as questões da noite, que é: qual é o papel da outra pessoa, do outro, do diferente na nossa vida? Que papel exercem as pessoas que estão à nossa volta? E também os bichos e a natureza. Por que, afinal de contas, nós estamos aqui encarnados, se os espíritos falam que a nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual? A gente não podia ficar lá tocando harpa com os anjos? Ou sendo cozinhado no azeite do inferno? A gente poderia estar lá na pátria espiritual, não precisaria estar aqui tudo juntinho. Calor, fome, raiva da presidente da República. Não é? Que papel a outra pessoa faz na nossa vida? No Espiritismo nós já aprendemos que nenhuma das pessoas que estão mais próximas de você está lá à toa. Que um irmão seu, que uma mãe, que um pai, que mesmo um colega de trabalho mais constante, até vizinho, uma nora, uma sogra, ninguém está na nossa vida por acaso. Que papel essas pessoas fazem? Voltando lá para a nossa predador e presa. Eles têm importância alguma para o outro?
Se desaparecerem as presas, é bom para o predador? Tá legal para ele o mundo se acabar todo mundo que ele come? Tá complicado. E a Terra? O que seria da Terra se não tivesse o Sol? Se o Sol desaparecesse amanhã? Essa é a única previsão que a ciência faz do fim do mundo. Porque o Sol, ele, para emitir a luz, que é radiação, ele consome uma certa quantidade de massa dele, uma certa quantidade da própria carne. Então, a cada segundo que ele emite luz, ele faz isso à custa de explosões nucleares que consomem a sua massa. Isso quer dizer que um dia o Sol vai desaparecer, vai se consumir. E quando o Sol se consumir, o que acontece com a Terra, especialmente com os habitantes da Terra? Não tem jeito, gente. Toda a cadeia alimentar desaparece. Desaparecendo aqueles que vivem de luz, que são os vegetais, desaparecem também os animais que comem vegetais. Desaparecendo os animais que comem vegetais, desaparecem também os animais que comem vegetais. E aí, todo mundo some do mapa. Dizem os cientistas que demora alguns trilhões de anos para isso acontecer. Não precisa ficar preocupado, tá? Mas esses pensamentos todos ajudam a gente a pensar. Porque que papel tem exercido na prática, não é filosofia, na prática, que papel esse outro, esse diferente, as outras pessoas têm exercido na visão e nas nossas vidas? Porque é impossível. Chegou uma pessoa perto de você, você já começa a se comparar. Desde que a gente nasceu, a gente começa a se comparar com quem? Especialmente com o irmão, com outras crianças da nossa idade. E vai para a escola, começa a comparação de tudo. É clássica aquela foto que um menininho puxando o calção e olhando para baixo encontra com uma menininha também puxando a roupa e olhando para baixo. Estão fazendo o quê? Estão se comparando. Onde tem dois seres humanos, a gente se compara. Até aí é absolutamente natural. Mas tem um passo adiante que a humanidade tem levado até agora, que formou um padrão na nossa vida. Não basta se comparar. A gente logo começa a competir. Onde é que tem competição na vida social? Tem competição entre irmãos? Tem competição entre vizinhos? Moradores de um mesmo condomínio? Local de trabalho? No trânsito tem competição? Onde é que não tem competição? Diz aí. Ah, no centro espírita. Será? Será, gente? Olhando de pertinho, você vai descobrir que no centro espírita, assim como na igreja católica, assim como na igreja evangélica, as pessoas que estão lá são seres humanos. E seres humanos levam o seu padrão para onde quer que eles vão. É natural que qualquer função que seja vaga dentro de um centro, que comece um certo incômodo. Você já teve no local de trabalho quando vagou a chefia? O que acontece? Eram todos amigos, era todo mundo bacana, todo mundo companheiro com o outro. Vagou a chefia, já começa a competir com o outro, um a boicotar o outro. Dois irmãos e falecem os pais. Vai ter a discussão da herança. Como fica? Bacana, são dois irmãos, se amam. Nunca tem discussão, não é verdade? Diz Paulinho da Viola na música que na hora do dinheiro, irmão desconhece irmão. É muito comum que isso aconteça entre a gente, seja evangélico, católico, budista ou espírita, porque ali revela os valores da pessoa. Esse padrão de competição, ele está na matriz de muitas das infelicidades humanas. Você já pensou?
A América Latina toda foi colonizada por espanhóis, exceto o Brasil, né? Lógico. Mas o resto é tudo espanhol. Tem ali na Guiana uma Guiana holandesa, antiga Guiana holandesa, inglesa, etc. Mas fora as Guianinhas e o Brasil, o resto é tudo espanhol. Por que tem tanto país na América Latina espanhola? Se todos foram colonizados pela Espanha, todos falavam basicamente a mesma língua. Hoje tem diferenças entre o argentino, o uruguaio e o venezuelano, mas basicamente eles falam a mesma língua. Por que tem tanto país diferente assim? Vocês conseguem entender isso? Por que no Brasil tem tanto preconceito contra, aqui no Sul, preconceito contra nordestino? Tem preconceito contra nordestino no Brasil? Por que isso? Se todo mundo fala português, se todo mundo foi colonizado, um pouquinho de branco, um pouquinho de negro, um pouquinho de índio, se geneticamente for pesquisar mesmo, a não ser que o teu pai tenha vindo do estrangeiro no ano passado, qualquer coisa assim, ou você tenha nascido agora, mas no geral, quem já está aqui há 4, 5 gerações tem um pouquinho de tudo, não é verdade? Por que então tem tanta separação no Brasil, tanta separação na América Espanhola? Porque a gente, onde se junta, faz competição. A palavra ganhar, ela faz parte do nosso vocabulário nas situações mais estranhas. Por exemplo, 2 rapazes estão no bar e um deles consegue, olha a palavra, conquistar uma menina. A palavra conquistar não é interessante? Parece que o rapaz, para conquistar uma mulher, leva o seu exército, começa a atirar, estabelece uma guerra. Se ganhar, ele conquista a mulher. É assim que a gente conquista uma mulher? Fazendo uma guerra? Mas a palavra é a mesma. E depois sai dali falando, ganhei essa mina. Ganhei. Como é que você ganha uma mulher? Tem um sorteio, né? Então todo mundo ganha compra um pedacinho de papel, depois eles sorteiam ali e você ganha uma mulher. É assim? E ganha uma mulher? Por que será que a gente insiste nessa palavra ganhar, vencer? Não é estranho? A gente repete isso como se isso fosse o sentido da vida. Ganhar e vencer. E será que a gente ganha de verdade? Como eu fiz a pergunta aqui, a Terra não ganha em relação ao Sol, porque a Terra aparentemente está em movimento e o Sol aparentemente está parado, porque ambos, Terra e Sol, estão girando em torno de um outro centro, porque o Sol também gira. Um animal não vence em relação ao outro, porque todos eles fazem parte de um ecossistema. Imagina, tem até umas histórias que tentam falar isso, mas imagina só se o estômago começar a discutir com o cérebro qual é o mais importante no corpo. Imagina, o estômago pode falar, não, eu sou mais importante, porque sem eu, você não vai conseguir se alimentar, e sem alimentação o corpo morre. Mas e o que o coração vai falar? A mesma coisa. Se o cérebro entrar na discussão, a mesma coisa. Se o fígado entrar na discussão, a mesma coisa. Tem sentido uma discussão como essa? Qual órgão é o mais importante? Se a Terra é mais importante que o Sol? Se um bicho é mais importante que o outro? Mas entre os seres humanos, essa discussão acontece o tempo inteiro. Quem é o melhor? Quem merece mais? Quem vale mais? Crianças desde pequenas já começam a discutir. Meu pai é melhor que o seu, porque ele faz isso, porque ele tem um carro assim, porque ele tem um carro assado. 2 crianças, assim que aprenderam a andar, assim que começam a correr, já fazem o quê? Começam a disputar a corrida. E o que a competição faz com a gente? Vamos analisar. Você participa de algum, a maioria de nós aqui deve gostar de algum tipo de jogo. Mas o jogo que for que só depender de sorte, como por exemplo o jogo de dados.
mesmo um jogo que só depende de sorte, se a gente formar uma rodinha aqui e começar a fazer uma disputa, jogar dados, jogar dados, jogar dados, quem ganhar essa disputa, em algum lugar da cabeça dele vai ficar com uma sensação assim: eu sou melhor, eu sou mesmo sendo só sorte. Mesmo sendo só sorte, depois de qualquer disputa, carta, qualquer tipo de jogo, a pessoa se acha melhor. E mesmo num jogo como futebol, que você pode falar tem pouca sorte, não é verdade. Tem sorte também. Tem muita sorte. Tem gente que escorrega na hora de bater o pênalti e perde o pênalti. Tem time que você sabe que é melhor, mas naquele dia nada dá certo. Como pode se estabelecer essa competição? Como fica a gente depois de uma competição? Alguns se acham melhores e ficam exaltados. E os vencedores do mundo são elevados, porque eles são considerados por todo mundo como os vencedores. Se você já reparou, em alguns filmes americanos, eles separam a sociedade entre os winners e os losers. Porque eles acham que tem pessoas que já incorporaram o comportamento do vencedor ou do perdedor. Então eles separam, como se a sociedade já tivesse alguns que são já, por natureza, ganhadores ou perdedores. Eu trabalho no fórum. E ali a gente percebe que um casal tem uma certa altura da vida que vai ter, sempre desde o início vai tendo conflitos, mas um casal, até uma certa altura da vida deles, eles tentam transformar as diferenças, gerenciar aquilo para não acusar, não denegrir o outro, tentam acomodar a situação para se darem bem, para manter o relacionamento. A partir do momento que eles colocam na cabeça que vão fazer a separação, aquele comportamento que era para tentar convergir, para tentar somar, para tentar se integrar, passa a ser o quê? Uma guerra, onde se usa todas as armas possíveis. Para vocês terem uma ideia, hoje é comum no processo de separação uma mãe acusar o pai de seus filhos de ser abusador sexual dos próprios filhos. Por quê? Porque alguém falou para ela, e pode ter sido inclusive um mau advogado que orientou nesse sentido, que ele precisa denegrir a figura do outro para ele estar bem. Porque não basta competir. A maioria de nós compete não para se melhorar, mas para detonar o outro. Campanha eleitoral, isso acontece? É impressionante como a gente quer se exaltar, quer ser maior que o outro, cortando a canela alheia. Dá muito trabalho esse negócio de crescer, sabe? Crescer é muito trabalhoso. Mais fácil, ó. Em família isso acontece? Chega uma altura da discussão que você fala: pera um pouco, você só tem crítica para mim? Eu não tenho nada de bom? Porque você só me acusa. Aí se o outro tiver a mínima esperteza vai falar: e você? Porque a gente vai perdendo essa capacidade de enriquecer-se, de aprender com a diferença. Porque existe um outro modelo. Não existe um modelo só de comportamento. Não existe só um modelo um modelo de ganhar, de buscar ser melhor que o outro. Tem um modelo também que está começando a ser aprendido pelo ser humano, que é a cooperação, que é entender, baseado na própria natureza, nesses exemplos que eu dei e vários outros, por exemplo do trabalho. Você vai erguer um prédio e se juntar só servente de pedreiro para erguer um prédio, não tem jeito. Precisa do arquiteto, precisa do engenheiro, precisa do azulejista, do eletricista, do encanador e assim por diante. E se juntar só engenheiro, só arquiteto para construir um prédio, vai dar certo? Não dá. Nós precisamos uns dos outros. Com toda a evolução científica, se uma mulher quiser ter um filho realmente sozinha, hoje em dia se fala isso, né? Não, vou ter uma produção independente. Ah, é independente do quê, minha amiga?
Mesmo que seja doação de esperma, o homem tem que estar ali. Independente do quê? Como é que uma mulher faz filho sozinha? Me diz. Ou o inverso. Como é que um homem pode gerar um filho sem uma presença feminina? Ele pode gerar num útero de proveta e tal. Sim, mas o útero vem do quê? Do homem. Deus fez com que todos nós, ao nascermos aqui na Terra, precisássemos uns dos outros. Se o homem e a mulher decretassem, todos os homens e as mulheres falaram assim: vamos viver em continentes diferentes. Vai ter um continente só de homem e outro só de mulher, e ninguém vai se relacionar mais um com o outro. Tem gente aí achando que ia ser bom? Eu acho que não. Bom, faz isso em uma geração, 30, 40, 50 anos, o que acontece com a humanidade? Está acabando. Nós precisamos da diversidade. E a gente pode ganhar um novo olhar com relação a isso. E esse nosso novo olhar é muito enriquecedor. Porque quando nós estabelecemos a competição entre a gente deixa de ver o lado bom do outro. E isso é uma tragédia para o nosso aprendizado. Quando teve as Olimpíadas, a gente aprendeu que o japonês é o único ser, acho que do planeta, que vai para o estádio de futebol com um saco de lixo. Ele foi lá, fez a sujeira, antes de sair, recolheu o lixo, pôs no saco e foi para casa. O brasileiro tem alguma coisa para aprender com o japonês? Nós temos muita coisa para aprender uns com os outros. Quem fala contra o nordestino, se soubesse quem tem dado a mão de obra para construir todas as coisas bonitas que nós temos aqui no Sudeste, é praticamente... E a cultura nordestina? As novelas, as músicas que muita gente gosta. Eu vou falar que todo mundo gosta porque não tem nada que todo mundo gosta, né? Sempre tem alguém contra. Mas às vezes a pessoa pode gostar muito da cultura nordestina, só que não gosta do nordestino. Como é que é isso? Nós temos muito a aprender uns com os outros. Muito. Homens com mulheres, as gerações têm muito a aprender umas com as outras. Hoje, nós estamos na ilusão. Os jovens é que são os bons. Eu já conversei com jovens que falaram assim: não, quem é bom são os meus irmãos de 10, 9 e 11 anos. Porque eles é que sabem apertar botão. Um jovem de 16 anos falando que perante o irmão dele de 11, ele estava ultrapassado. Porque a molecada de 9, 10, 7 anos sabe apertar botão melhor que os de 17. Sabia disso? Eu estou falando isso, vocês estão imaginando o quê? Se eles estão nessa disputa entre eles e eu, como é que eu fico para apertar botão? Alguém aqui acha que aperta botão melhor que a molecada? E como apertar botão é o símbolo do poder, quem sabe apertar botão é o máximo na humanidade, a gente, todos nós, a nossa cultura está inchando as crianças. E elas acham que elas não precisam de mais ninguém. Não é interessante? Uma criança não precisa de mais ninguém. Os próprios comerciais mostram cena onde os adultos têm os seus problemas resolvidos por criança. Acho que é do Itaú. Mostra um pai e uma mãe ali na frente do computador com cara de besta. Vocês já se pegaram na frente do computador com cara de besta? Você olha para aquilo e fala: meu Deus, o que eu faço agora? Aí eles acharam a solução. Os dois gritaram juntos: Juninho! Aí desce o molequinho na escada, olha para eles, uma cara de reprovação, aperta uma tecla, olha para eles com cara de mais reprovação ainda e sobe. Você já foi chamado de burro pelo seu sobrinho, pelos seus netos, pelos seus filhos? Tá? É assim. Agora, será que o computador, ele tem, por exemplo, toda a sabedoria e resolve todos os problemas do mundo?
Não dá essa impressão que o computador resolve todos os problemas do mundo? Se você tem um marido alcoólatra, você digita no Google alcoolismo, dá uma procura, aparece um monte de sites, aí você entra num site de alcoolismo, dá um download num programa de resolução, faz que nem num filme Matrix, que sai um fio do computador e entra aqui nas costas assim, tchum, você põe nas costas do teu marido alcoólatra, baixa aquele programa dele e ele vai parar de beber, não é assim? Se você tem uma pessoa depressiva em casa que está pensando em suicídio, o computador resolve? Se você está vivendo solidão, e a solidão não é uma coisa de pessoas solteiras, às vezes você se sente muito sozinho e incompreendido no casamento, no meio de uma família. Eu diria mais, a maioria de nós, em algum momento, já se sentiu muito sozinho, apesar de acompanhado. E o computador resolve o problema da solidão, não é verdade? Hoje as pessoas estão fazendo sexo por computador. Deve ter que passar um antivírus antes, né? É brincadeira, a gente acha que pode resolver todos os problemas humanos, mas eu digo para vocês, os principais problemas humanos a gente precisa resolver olho no olho, tete a tete. E quando você está acostumado a sempre colocar o intermediário da tecnologia, dá problema. Minha sobrinha já perguntou para o meu irmão assim, pai, telefona para o médico que eu estou precisando mudar o horário. Aí ele falou assim, qual é o problema? Por que você não faz isso? Não, eu já vi pelo computador, não dá para trocar o horário pelo computador, precisa ligar. Sei, por que você não liga? Não, não conheço ninguém lá. Ela é ótima no computador, ela é ótima no celular, ela sabe tudo, mas na hora de fazer uma ligação para uma pessoa estranha, como é que os mais velhos ligam para uma pessoa estranha? Todo mundo sabe como é que se liga para uma pessoa estranha. Boa tarde, aqui quem está falando é Maurício, eu estou ligando para você com esse objetivo. Quem que está falando aí? A gente sabe fazer isso. Muitos jovens não sabem. Qualquer relação direta para alguns jovens é extremamente difícil, assim como a ligação do computador para alguns velhos é impossível, né? Quem será que está certo? Quem será que tem para ensinar um para o outro? Será que os mais velhos têm alguma coisa para ensinar para os mais novos? Será que a gente pode descartar os mais novos ou os mais velhos porque os mais novos não sabem nada da vida ou os mais velhos não entendem nada de computador? Nós temos muita coisa para aprender uns com os outros. E se nós ficarmos só isolados, só competindo, só denegrindo a figura do outro, a gente vai estar perdendo e empobrecendo muito a vida. É só você imaginar que amanhã você vai ficar numa instituição onde só vai ter pessoas da sua faixa etária, só vai ter pessoas do seu sexo, só vai ter pessoas da sua profissão. A tua vida estaria rica? O papo seria legal? O tempo todo falando de coisas da profissão. Só mulher com mulher e homem com homem. Só da mesma faixa etária. Você não falaria com jovem nem com pessoas mais experientes. Não ficaria pobre a vida? Pois esse é o modelo que a gente persegue como felicidade. Há um tempo atrás, um jornalista famoso da Folha de São Paulo, Gilberto Menstein, fez um projeto em Santos voltado a jovens. Era o projeto Nossa Santos, se não me engano. E ele conseguiu, trabalhando num colégio de classe A de Santos, de gente muito rica, ele percebeu que aqueles jovens, eles só saíam do condomínio fechado, iam pro shopping center, iam pro clube e eles ficavam exclusivamente nos condomínios e nas situações fechadas. E que aquilo dava para eles uma situação muito artificial. Parecido com isso, teve uma reportagem no Fantástico que pegou 2 jovens de Alphaville, que é um condomínio fechado de São Paulo, de alto padrão, levaram até o centro da cidade e perguntaram para eles assim:
pararam na frente do teatro municipal. O que vocês acham que tem aí no teatro? Aí eles olharam, aquele prédio velho. Aí viram que tinha é um símbolo do teatro, né? A máscara, uma máscara rindo e outra chorando. Eles falaram assim, eu acho que eles contam poesia aí dentro. Acho que, não sei, deve fazer não sabiam o que podia fazer no teatro. Aí foram conversar com um porteiro de prédio. Quanto é que o senhor ganha? Eu ganho R$ 1.500. 1.500? Mas a minha mesada é 2.000. O que o senhor faz com 1.500? Aí o cara começou a falar tudo que ele fazia com R$ 1.500. Eles falaram, meu Deus do céu, eu tenho 1.500 só para comprar minhas coisas, para fazer minhas coisas, para comprar os meus jogos, para fazer... E o senhor tem 1.500 para alimentar uma família, 4 filhos, pagar aluguel, pagar tudo isso? A gente consegue fugir da realidade. E a realidade é a coisa mais rica que tem para o nosso aprendizado. A diversidade é a coisa mais rica que tem para o nosso aprendizado. As pessoas são os nossos grandes mestres. As situações que você tem são os seus grandes desafios, são os seus grandes livros para você aprender. Não tem livro mais rico do que as pessoas que te desafiam. Tem gente que te desafia aqui? Tem alguém que te tira do sério? Que você tenta achar uma maneira de se comunicar, de se relacionar, mas aquela pessoa tem uma diferença contigo que é complicado? E você é do tipo que fica se perguntando, o que eu tenho para aprender nessa vida? Eu não sei o que Deus quer de mim. Ora, gente, quem tem uma doença grave, tem dúvida qual é a sua tarefa no mundo? Quem tem um filho portador de deficiência, fica se perguntando o que Deus quer dele? Não fica. As questões, as pessoas, as nossas doenças são a nossa principal lição. A coisa mais importante para cada um de nós aqui aprender está no que lhe incomoda. O que lhe incomoda não é à toa. O que lhe incomoda veio para te tirar da região de conforto, daquela sua sensação de que está tudo bem, de que você é autossuficiente. Você conhece gente que acha que pode fazer qualquer coisa, que sabe tudo? Quando as pessoas vão se enraizando, achando que são ganhadores, que são vencedores, vão se exaltando, a vida precisa baixar a bola. E a vida baixa a bola da gente como? Quem acha que não depende mais de ninguém, fica uma semana na cama de hospital, como é que fica a cabeça dele? Bem, começa a repensar a vida, começa a repensar a sua relação com o outro, começa a ver que ele depende do outro, que ele depende de Deus, ele volta a rezar de uma hora para outra. Nós precisamos de humildade, e a humildade se dá quando você percebe a tua insuficiência, quando você percebe que você simplesmente não dá conta de fazer as coisas sozinho. Em filosofia se chama isso da incompletude do ser. Ninguém é completo. Todo mundo precisa do outro. E a vida, de vez em quando, pega você e fala assim, você precisa do outro. Eu tive parentes que já faleceram, mas que eram muito autossuficientes. Tiveram os 10 anos, vamos dizer, finais deles numa cama de hospital. Dependendo dos outros até para fazer cocô. Dependendo dos outros até para fazer cocô. O que a vida estava querendo dizer para ele? Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos cooperar, dar e receber. É isso que é a razão de viver, é isso que é o aprendizado da vida. Jesus ensinou para a gente uma frase fantástica. Aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se humilhar será exaltado. E a gente precisa entender isso. Como eu acabei de falar, a pessoa que se acha muita coisa, que acha que não precisa de ninguém, a vida dá um jeito de falar menos, baixa a tua bola. O alcoólatra e o drogado que fala assim, eu paro a hora que eu quiser, eu não dependo de nada, a vida dá uma situação onde ele não pode consumir.
ou lhe dá uma overdose, onde ele vê a morte de perto, ou dá para um amigo dele uma morte por causa das drogas, e aí ele começa a falar, ai meu Deus, vocês entendem o que eu estou falando? A dor não é um mal, a dor vai mostrando o limite para você. Você que se pensava tanta coisa, menos. Aquele que se exaltar será humilhado, porque sem humildade ninguém aprende nada. Se você achar que você não tem nada para aprender, você vai aprender o quê? Nada. Já aquele que se humilhar, no sentido de falar assim, como Sócrates. Sócrates é o pai da filosofia. Sócrates foi no oráculo de Delfos e ali as médiuns, as sacerdotisas do oráculo de Delfos, 500 anos antes de Cristo, já tinha mediunidade e antes também já tinha mediunidade, falaram para ele assim, você, Sócrates, é o homem mais inteligente de Atenas. Aí ele duvidou, eu sou o homem mais inteligente de Atenas? Não. Aí ele começou a conversar com as pessoas e ele acabou desenvolvendo um método de perguntar. Começava um assunto qualquer, por exemplo, falando sobre violência. As pessoas estavam debatendo sobre violência e ele perguntava assim, mas o que é violência para você? E a pessoa não sabia responder. Começava a conversar sobre o que dá felicidade para as pessoas. E ele perguntava, mas o que é felicidade para você? As pessoas não sabiam responder. E com isso, ele começou a perceber que nós desenvolvemos uma sabedoria de bar. Já percebeu como em bar se resolve tudo? Conversa de família também. Tem uma rodinha de homens, uma rodinha de mulher. Todo mundo sabe tudo. É uma beleza isso. Ali ele desenvolveu a tese dele, que é, eu só sei que nada sei. O homem mais sábio da Grécia, o homem mais sábio da cidade onde reunia mais sábios do mundo, provavelmente o homem mais sábio do seu tempo, do mundo, ele tinha a base da filosofia dele falando assim, eu só sei que nada sei. Quando você reconhece a sua insuficiência, quando você reconhece o tanto que você ainda tem para aprender, você abre o seu espírito, você abre a sua vida para parcerias. Por isso é que a pessoa que é arrogante, que é autossuficiente, dificilmente se torna médium. Ele não é só... Tem gente que pergunta, não sei se vocês já fizeram essa pergunta, por que muitos médiuns às vezes são pessoas simples? Por que muitos médiuns são pessoas humildes? Por que nas casas espíritas, se você não sabe disso, passa a saber, quem protege a casa, quem faz a segurança da casa, muitas vezes são pretos velhos, caboclos, são índios, são almas simples. Por que será? A virtude da simplicidade. A simplicidade é uma virtude que a gente não conhece ainda. Tem uma força. Quem é simples e é sincero e é verdadeiro, essas pessoas têm uma força que você não consegue distinguir. Os intelectuais, os que querem parecer o que não são, eles dizem uma coisa e fazem outra. E isso já faz o exército dele ficar brigando internamente. Ele sente uma coisa, pensa outra, fala outra e faz outra. Já viram isso? E o religioso às vezes faz muito isso. Porque ele sabe muito o que tem que fazer, mas todo mundo faz o que tem que fazer? Ninguém. E aí você fica sendo 2, 3, 4. Você fica sendo duas caras. A pessoa, a alma simples, ela é do jeito que ela é. E isso, espiritualmente, é muito forte. A pessoa que é coerente entre o que sente, o que pensa, o que fala e o que faz, ela é forte, a sua aura está fechada. Isso não quer dizer que ele seja bom. Mesmo gente ruim, que tem uma coerência e uma sinceridade, ele fala o que está pensando, essa pessoa é difícil de atingir. Para ele ser aberto para o arrependimento, a vida vai precisar dar uma pancada nele para ele pensar. Mas enquanto ele achar que todo homem é melhor que a mulher,
que todo otário tem que perder o dinheiro pro malandro, e assim por diante, quando ele tiver isso bem forte nele, ninguém consegue atingir. Nós temos nos acorrentado, nós temos erguido muralhas de orgulho à nossa volta. A pergunta para todos nós que sofremos, que acho que aqui, de cada 100 pessoas que vieram para cá, 110 vieram por causa da dor, não é verdade? Não é vergonha não, viu, gente? Todo mundo vem com uma casa de oração através da dor. A vergonha é depois que resolve ir embora. Porque daí mostra que você é um filho interesseiro mesmo, né? Mas de resto, vir por causa da dor não tem problema nenhum. Nós que viemos até aqui, nós somos chamados porque nós não atendemos a lição do amor, a lição da solidariedade. Chegou uma pessoa que precisava perto de você e você falou assim, cada um no seu quadrado, ema, 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 cada um com seus problemas. E você fica se isolando por causa do teu orgulho. A vida vai e vai trazendo cada vez mais perto a dor, até que você toma um choque e é chamado a acordar. Você que sofre, nós que sofremos, nós estamos sendo chamados a acordar. Acordar que nós temos uma interdependência. A pessoa que sofre influência espiritual, que está vindo aqui por perturbação do sono, que está vindo aqui porque sente presença, sente arrepios, sente premonições, ela está recebendo uma lição de interdependência. Você não está sozinho no mundo. De acordo com a tua sintonia, você vai atrair amigos. A pessoa que está tendo conflitos em família, ela está sabendo na veia, na prática, na carne, que ela precisa ceder, ela precisa aprender a ouvir, ela precisa aprender a falar. Por quê? Porque nós somos interdependentes. Um dia a gente vai ter que aprender, todos nós vamos ter que aprender que ganhar não é o mais importante da vida. Jesus pergunta pra gente, de que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua alma? De que adianta? Uma pessoa foi tricampeão de Fórmula 1 e morre numa parede. Uma pessoa foi rica, vencedora do mundo todo, o homem que mais vendeu um disco só na história fonográfica do mundo, Michael Jackson, foi uma pessoa feliz? A cantora que mais fez dinheiro na história do Brasil, Xuxa, é uma pessoa feliz? De que adianta essas vitórias que a gente persegue tanto? Ah não, feliz é quem ganhou o Big Brother, não é? Vocês entendem, gente? Tem uma frase de Machado de Assis que é fantástica. Ele fala assim, ao vencedor, as batatas. Porque a gente luta tanto para ganhar, como o cachorro que corre atrás do carro, só que daí a roda para e ele fica olhando para a roda assim. As nossas vitórias são nada. A única vitória que faz sentido é a vitória que, olhando do ponto de vista da eternidade, ela vai estar lá. E ali Jesus falou pra gente, bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas ai de vós ricos, que já receberam tudo o que queriam aqui na terra, não esperem nada no reino dos céus. Quem centrou todas as suas baterias na felicidade da terra, vai esperar o que lá no mundo espiritual? Quem sabe, quem centrou toda a sua energia, toda a sua atenção nos verdadeiros valores da vida, esse pode esperar uma vida muito mais livre, muito mais forte, muito mais independente, muito mais bonita, como foi anunciado, como foi prometido por Jesus para todos nós. Obrigado, gente.